Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim. Não esqueçam de deixar o joinha, deixa o joinha agora no começo, depois se vocês não gostarem da aula, podem deixar o dislike, mas deixa agora no começo para vocês não esquecer. Deixa uma mensagem para mim nos comentários. Se vocês não quiserem deixar uma mensagem, deixem lá um coraçãozinho vermelho, vocês não têm noção do quanto isso me ajuda. O seu like, a sua mensagem. Quero pedir para vocês também, assistam pelo menos um comercial. Para vocês que não sabem, eu ganho através desses comerciais. Se vocês pularem, eu não ganho. Então, vocês que gostam das minhas aulas, assistam os comerciais. Eu vou ficar muito agradecida. Vocês não têm noção da minha gratidão. Compartilhem também, caso vocês conheçam alguém que gosta de crochê e ainda não é inscrito no canal, compartilhe com ele. Eu sou afiliado da Shopee. Vou deixar na descrição o link lá da Shopee. Caso vocês queiram ou estejam precisando de alguma coisa, seja linha, seja barbante, os barbantes que eu uso, as linhas que eu uso, as agulhas que eu uso, eu compro lá na Shopee. Então, eu vou deixar para vocês um link, caso vocês precisem, comprem pelo link que eu deixar, seja isso ou seja qualquer outra coisa. Vocês sabem que na Shopee vocês encontram de tudo. Fazendo assim, vocês também vão me ajudar. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Que Deus os abençoe. Tendo passado todas as informações, feito este pedido, agradecido a todos, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa barra tapete com barbante fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 422 gramas. Ele ficou medindo na largura 45 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 92 centímetros. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil. Neste caminho de mesa, nós tivemos dois gráficos. Um aqui nas laterais e este do meio. Mas é muito fácil. Eu tentei explicar para vocês o melhor que eu pude. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Até mesmo você que é iniciante. Então, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Eu gostei bastante. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas, nesta ponta e na outra, eu fiz esta carreira de pontos altos tombados, porém um pouco diferente. Mas eu explico tudo direitinho, até como finalizar a nossa carreira. Eu expliquei tudo direitinho no vídeo. Assim sendo, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Tenham uma ótima aula. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feitas as 69 correntes, vou marcar a última que fiz, vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes,
Vou voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque as 4 correntes que eu fiz para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, agora eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, para essa carreira base, a primeira carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, então aqui está a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Eu fiquei aqui no total de 70 pontos altos, porque eu fiz 69 correntes, e as 4 correntes que eu fiz para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui nós teremos, para esta largura, 70 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A próxima carreira já será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora aqui eu vou copiar mais 18 pontos altos, que com esta corrente que eu fiz para subir, nós vamos ficar com 19 pontos altos. Então, aqui, um ponto alto, 2, 3, 4, vou completar aqui 19 pontos altos. Pronto, completei aqui os 19 pontos altos. Então, 1, que é a corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Agora, aqui no meio, eu vou fazer 11 quadrados de 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntes, pular 1, 2. No terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto. Vou fazer 11 quadrados. Pronto, aqui estão os 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Nesta ponta, eu vou copiar os pontos altos restantes, que também terão 18 pontos altos. Com este, vão ficar aqui 19 pontos altos. Então, vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu finalizei essa carreira. Fiz aqui 19 pontos altos. Então, eu fiz 19 pontos altos nesta ponta e encerrei com 19 pontos altos. E aqui no meio, nós fizemos 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Agora, vamos para a próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 6 pontos altos. Contando com as correntes, nós vamos ficar com 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, vou fazer um total de 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, aqui no meio, eu vou abrir 2 quadrados. Vou fazer 2 quadrados de 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior. Vou repetir o terceiro ponto alto. Então, eu fiz um quadrado. 1, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. Fiz 2 quadrados. Feito isto, vou copiar os 7 pontos altos restantes. Então, nós teremos 7 pontos altos de um lado, 7 pontos altos do outro. Então, eu vou copiar os 7 pontos altos, vou copiar os quadrados, e aqui deste lado eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou completar esta carreira e já trago. Pronto, finalizei esta carreira.
Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste. E aqui no meio, somente copiei os quadrados. Então, aqui eu fiz 7 pontos altos, abri 2 quadrados no meio e 7 pontos altos deste lado. Esta carreira ficou desta forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira apenas copiando 4 pontos altos. Feito isto, vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e repetir o terceiro ponto alto. Então, eu copiei aqui 4 pontos altos e abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Feito isto, eu vou fechar estes 2 quadrados. Então, aqui tem 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1 e 2. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Novamente, com 2 pontos altos, repetindo o ponto alto da carreira anterior. Então, nesta carreira, eu fechei os 2 quadrados que nós abrimos na carreira anterior. Feito isto, deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, 2 próximos pontos altos e copiar os 4 últimos pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz aqui, vou repetir lá na outra ponta e aqui no meio, somente copiar os quadrados. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Pronto, mais uma carreira finalizada. Então, eu fiz 4 pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Fechei os 2 quadrados do meio com 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Aqui deste lado, da mesma forma. Abri um quadrado aqui no início dos pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. Aqui no meio, somente copiei os quadrados. O mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. 4 pontos altos, abri um quadrado no final dos pontos altos, fechei os 2 quadrados do meio. Deste lado, abri um quadrado no início dos pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, eu vou... nas laterais deste lado e deste, eu vou apenas copiar o mesmo que eu fiz nesta carreira. A mudança que nós teremos será aqui no meio. Então, eu já vou trazer a carreira iniciada. Então, eu já iniciei aqui esta carreira, apenas copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Copiei os pontos altos, o quadrado, os pontos altos, o quadrado e os pontos altos. E aqui no meio, eu copiei 5 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar o quadrado do meio. Então, na carreira anterior, nós fizemos 11 quadrados. Nesta, eu vou copiar 5 quadrados e fechar o quadrado do meio. Então, eu fechei o quadrado do meio. Automaticamente, deste lado, vai restar mais 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, que eu vou copiar e copiar o restante da carreira. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Assim ficou esta carreira. Deste lado e deste, apenas copiei. Aqui no meio, copiei 5 quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado do meio. E ficou 5 quadrados deste lado. Nas carreiras anteriores, eram 11 quadrados. Então, nesta, nós ficamos com 5 deste lado, 5 deste lado e fechamos o do meio. Vamos para a próxima carreira. A nossa próxima carreira, nós vamos abrir novamente os 2 quadrados aqui em cima. Então, nós vamos fazer esta carreira, repetir ela aqui novamente. E aqui no meio, eu vou fechar este quadrado, copiar estes pontos altos e fechar o próximo quadrado. Vamos à próxima carreira. Então, eu iniciei a carreira apenas copiando os pontos altos da carreira anterior. Como eu falei, nós vamos fazer esta carreira de 2 quadrados no meio. Então, eu vou fechar este quadrado. São 2 correntes, vou colocar aqui os 2 pontos altos. 1 e 2. E copiar o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos.
Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos, a mesma quantidade que eu fiquei nesta carreira. Aqui em cima dos pontos altos, vou abrir os 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e repetir o terceiro ponto alto novamente. 2 correntes, pular os 2 pontos altos e repetir o terceiro ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, eu abri os quadrados. Deste lado, vou fechar este quadrado com 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar os pontos altos da carreira anterior. Nós teremos aqui também 7 pontos altos. Então, 6 e 7 pontos altos. Então, nas laterais ficou desta forma, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir lá do outro lado. Aqui no meio, nesta carreira, eu vou copiar apenas 4 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o segundo quadrado. 2 correntes, o terceiro quadrado. 2 correntes, copiar o quarto quadrado. Então, eu fiquei aqui nesta carreira com 4 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Copiar os pontos altos da carreira anterior, os 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos altos. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos e outro quadrado após os pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui, restou 4 quadrados que eu vou copiar e o restante da carreira. Pronto, mais uma carreira finalizada. Então, aqui eu repeti a nossa segunda carreira. Ficamos aqui com 7 pontos altos, abri os 2 quadrados em cima dos pontos altos e 7 pontos altos deste lado. Aqui no meio, copiei 4 quadrados, fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Ficamos aqui com 4 quadrados e deste lado eu repeti o mesmo que eu fiz deste. Agora, vamos para a próxima carreira. A nossa próxima carreira, aqui nas laterais, nós vamos fechar tudo com pontos altos. Será esta carreira que nós vamos copiar aqui. E aqui no meio, eu vou fechar novamente um quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar um quadrado após os pontos altos. Vamos à próxima carreira. Então, eu iniciei a carreira anterior apenas copiando os pontos altos. Como eu falei, nós vamos fechar tudo com pontos altos. Então, nos quadrados, nós vamos colocar 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Então, fechei aqui um quadrado. Da mesma forma, vou fechar o segundo quadrado e copiar o restante dos pontos altos. Então, assim eu fiz, fechei aqui tudo com pontos altos. Aqui eu fiz a nossa segunda carreira do nosso trabalho, porém, a nossa primeira carreira do gráfico. Então, eu repeti aqui esta carreira, fechei tudo com pontos altos. Feito isto, aqui no meio, eu copiei apenas 3 quadrados. Na carreira anterior, nós fizemos 4. Neste, eu apenas copiei 3 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, com os 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar. Então, eu copiei os pontos altos da carreira anterior, feito isto, vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, nesta carreira, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Ficou desta forma. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei aqui esta carreira. Então, aqui eu fechei tudo com pontos altos, fiz esta carreira, repeti esta carreira aqui. Aqui eu copiei apenas 3 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Restou os 3 quadrados que eu somente copiei e deste lado fiz da mesma forma, fechei tudo com pontos altos. Agora, eu quero deixar aqui uma explicação para vocês.
Estas laterais, o gráfico será este. Então, agora, daqui para frente, nós apenas vamos copiar o mesmo que nós fizemos até aqui. Então, a nossa próxima carreira aqui será esta carreira. Nós vamos iniciar novamente este gráfico. Então, eu vou começar por esta carreira. Depois, vou fazer a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Então, aqui nas laterais, o gráfico é este. Daqui para frente, eu apenas vou copiar carreira a carreira. Então, eu finalizei aqui o gráfico, agora eu vou iniciar novamente outro gráfico, outra flor desta. Então, eu vou iniciar com esta carreira, que é a nossa primeira carreira do gráfico. O nosso trabalho agora será aqui no meio. Porém, a nossa próxima carreira, nós vamos novamente fechar um quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o quadrado após os pontos altos. Na nossa próxima carreira, nós vamos ficar apenas com 2 quadrados deste lado e 2 quadrados deste lado. Como é só repetição, eu vou fazer a carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui está esta carreira. Como eu falei, aqui nas laterais, eu apenas ia começar novamente o gráfico. Então, eu fiz aqui a carreira de pontos altos. Fiz aqui esta carreira de pontos altos de um lado e do outro. E aqui no meio, fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Nesta carreira, nós ficamos com 2 quadrados deste lado e 2 quadrados deste. Agora, esta carreira aqui de pontos altos, eu vou repetir por mais 2 vezes. Nós teremos aqui no meio 3 carreiras iguais. Já fizemos uma, vou fazer mais 2. E aqui, nas laterais, continuar o gráfico. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira de 2 quadrados no meio. Então, como é só repetição, eu vou fazer as outras 2 carreiras, completar 3 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, já adiantei aqui, completei as 3 carreiras, nós havíamos feito a primeira, fiz mais 2. E aqui nas laterais, apenas repeti as carreiras anteriores. Então, eu fiz aqui a segunda carreira, agora a terceira, a próxima carreira nós vamos repetir esta da mesma forma, e assim por diante. Aqui nas laterais, apenas repetir carreira a carreira. Aqui no meio ficou desta forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A próxima carreira, aqui nas laterais, eu vou somente repetir. Então, a próxima carreira será esta carreira. E o nosso trabalho nós faremos aqui no meio. Então, eu iniciei a carreira apenas copiando o mesmo que eu havia feito na carreira anterior até os 2 quadrados. Apenas copiei. Agora, aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e repetir o terceiro ponto alto, abrir um quadrado. Aqui no meio, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, já fiz 1, vou fazer 2, 3, vou fazer um total de 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no meio também. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e repetir o terceiro ponto alto. Deste lado, vou fazer da mesma forma. Então, vou fazer mais 6 pontos altos. Com este, nós faremos 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado. Vou repetir deste e vou repetir o restante da carreira, da mesma forma. Vou completar e já mostro para vocês. Então, assim ficou esta carreira. Deste lado e deste lado, continuei fazendo carreira a carreira. Aqui no meio, copiei os 2 quadrados da carreira anterior, abri um quadrado no início dos pontos altos, fiz aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Abri um quadrado no meio, deste lado, da mesma forma, 7 pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos e copiei os 2 quadrados da carreira anterior. Agora, a nossa próxima carreira, nas laterais, nós vamos continuar copiando. Então, nós já fizemos essas 2 carreiras, agora a nossa próxima carreira, nós vamos fazer esta carreira de 2 quadrados no meio, que é esta carreira. E aqui no meio, eu vou abrir tudo com quadrados. Então, vou copiar os quadrados da carreira anterior e aqui em cima dos pontos altos, vou abrir quadrados. Vou fazer esta carreira e já mostro para vocês.
Então, assim ficou essa carreira. Como eu falei, aqui nas laterais eu ia repetir a carreira de 2 quadrados no meio, foi o que eu fiz. E aqui no meio, abri quadrados. Então, aqui nós ficamos novamente com 11 quadrados, a mesma quantidade que nós fizemos aqui. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Nós teremos 2 gráficos, então. Um nas laterais e um aqui no meio, que é o coração. Vamos fazer assim até o final do nosso trabalho. Não é difícil, é fácil, eu tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu tentei passar o mais detalhado possível, espero que todos consigam fazer. Agora, nós só vamos copiando, tanto nas laterais, como aqui no meio, até o comprimento desejado. Tendo dito isto, vou continuar fazendo e já trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, como prometido, já fiz aqui até o comprimento desejado para mim, vocês vão fazer até o comprimento desejado para vocês, que vocês precisarem. Somente copiando carreira a carreira. Aqui está rosa, mas ele não é um rosa, não é pink, ele é o vermelho. Na foto de capa, vocês vão conseguir ver direitinho. Então, eu fiz assim, carreira a carreira, nas laterais, continuei repetindo as carreiras, e aqui no meio, repetindo os corações. Entre eles, eu fiz 5 carreiras de quadrado, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre cada coração, eu fiz 5 carreiras de quadrado. Então, feitas as 5 carreiras, repeti mais uma vez o coração. Novamente, 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Repeti novamente o coração. E assim eu fiz até o comprimento desejado. Vou contar aqui, vocês sempre gostam de saber quantos gráficos ficou o meu trabalho. Então, vamos contar pelos corações. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, para este tamanho que eu fiz 5 corações aqui no meio. Mas vocês vão continuar fazendo. Aqui, eu finalizei aqui com 3 carreiras de quadrados, de ponto rede. Feito isto, para completar o tamanho que eu desejava. Então, eu fiz aqui as 3 carreiras de ponto rede. Caso vocês queiram fazer maior, pode completar as 5 carreiras, que eu estou fazendo entre os corações 5 carreiras, repetir mais um coração. E assim por diante, aqui nas laterais, somente copiando. Finalizei aqui com a carreira de pontos altos. Então, quando vocês encerrarem o trabalho de vocês, o comprimento desejado, vocês vão fazer a última carreira, que é a nossa carreira base, a carreira de pontos altos. A diferença que eu fiz é que aqui eu mudei a numeração da agulha. Então, para todo o trabalho, eu fiz com a agulha de número 3,5. Para fazer esta última carreira, eu fiz com a agulha de número 3, para ficar mais justinho os pontos, para não ficar sobrando, não ficar embabando. Mas isso depende do ponto de vocês. Às vezes, para vocês, não precisa de mudar a numeração da agulha, é só uma sugestão. Então, agora vamos fazer a última carreira por toda a volta. Aqui eu voltei novamente com a agulha de número 3,5. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, eu vou fazer assim nas laterais. Aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Eu vou completar, quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto para fazermos a última carreira juntos. Então, eu já fiz aqui a última carreira nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Marcar a terceira, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Feito isto, aqui nesta corrente que eu marquei, eu vou fazer mais 3 pontos altos na mesma corrente. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir. Feito isto, eu vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, ficou desta forma.
Vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui, nesta corrente, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, ficamos com 4 pontos altos por causa das correntes. Feito isto, vou contar aqui 1, 2, 3 pontos altos. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, vai ficando desta forma. Aqui, novamente, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui nesta corrente, aqui neste ponto alto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos por causa das correntes. Feito isto, vou contar 1, 2, 3 pontos altos. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer, em cima dos pontos altos, esta carreira de 4 pontos altos tombados, porém um pouco diferente. Vou repetir aqui mais uma vez. Vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isto, aqui neste ponto alto, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos, porém, nós vamos ficar com 4. Feito os pontos altos, vou contar 1, 2, 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, esta será a nossa última carreira. Vou fazer assim por toda a carreira em cima dos pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto para fazermos os últimos 3 pontos altos juntos para finalizarmos. Então, como prometido, vamos finalizar a carreira. Fiz aqui a corrente no ponto alto, os 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Feito isto, eu vou aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui vamos finalizar a nossa carreira. Então, agora eu vou cortar o fio, esconder por entre os pontos e finalizar a nossa carreira. Então, a carreira em cima dos pontos altos ficou desta forma. Vou cortar aqui o barbante, esconder e já trago para finalizarmos a nossa aula de hoje. Pronto, já finalizei aqui a carreira e comecei a esconder aqui o barbante por entre os pontos. Vou esconder entre alguns pontos e colocar um pinguinho de cola para ficar mais garantido. Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!